Muito bem, quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, em especial os nossos irmãos com mais de 60 anos. Que Deus venha abençoar a sua vida, querido irmão. Nessa oportunidade, nós vamos então dar início à parte 1 da nossa mensagem sobre guiados e abençoados por Deus, onde vamos analisar o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, onde diz o seguinte, vou ler novamente para os irmãos. Diz assim o texto: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E nessa oportunidade, irmãos, nessa parte 1, nós gostaríamos então de tratar sobre algumas atitudes humanas em relação à velhice. Na outra vez em que falamos na introdução, os irmãos lembram? Nós vimos ali então uma citação importante de um pastor que diz que pode-se analisar a queda ou o progresso até mesmo de uma cultura pela maneira com que ela trata os seus idosos e as suas crianças. Nós vimos esse detalhe importante, nós também ainda vimos na introdução, ainda que de forma bem breve, como a Bíblia observa, como a Bíblia relata a velhice. Nós vimos que a Bíblia trata de forma bem otimista, de forma bem esperançosa a velhice. E esse é o olhar, claro, nós que somos guiados pela palavra de Deus, esse é o olhar que nós queremos ter, não é verdade, querido irmão? Esse olhar esperançoso, esse olhar otimista, esse olhar bíblico sobre a velhice. Porém, hoje, nessa parte 1, nós vamos tratar de um olhar humano sobre a velhice. Então você vai ouvir aqui, mais ou menos, eu diria, irmão, um olhar um pouco da impressão que é pessimista, porque é o olhar que muitas vezes vem do coração do ser humano. Mas não se preocupe, nós teremos a parte 2, aonde nós voltaremos a falar, e aí de forma mais detalhada, nós veremos alguns detalhes, algumas orientações da Bíblia sobre a velhice. Mas nessa parte 1, vamos olhar então algumas falas, algumas maneiras que o coração humano vê, algumas formas que o coração humano vê a velhice. Então observe, querido irmão, nessa primeira parte, algumas falas, alguns olhares do coração humano a respeito da velhice. E a primeira delas é algo que acredito eu que aconteça bastante na vida daquele que já é um pouco avançado na sua idade. É a questão da sensação de inutilidade. Muitas pessoas, quando chegam aí na sua idade, que avançam 60 anos, 70, 75, 80, 90, a pessoa então muitas vezes pode ter essa atitude humana que está ligada à sensação de inutilidade. É aquela pessoa que ela diz, eu sou um estorvo para os outros, eu não sirvo para mais nada, já não posso mais ser útil para ninguém. Então é esse tipo de fala, essa sensação de inutilidade. E é muito comum observar esse tipo de pensamento naquela pessoa que outrora, nos tempos lá atrás, ela era uma pessoa que servia muito, ela era uma pessoa muito ativa, ela era uma pessoa que fazia muitas coisas. Então esse pensamento de inutilidade, ele tende, parece que atacar mais aqueles que lá atrás eram muito ativos, faziam muitas coisas. Então quando esta pessoa vê toda aquela agilidade que ela tinha lá atrás, quando ela vê isso sendo, a impressão parece que diminuído, então essa pessoa pode cair num senso de inutilidade. Esse é um fator que nós precisamos cuidar para que isso não venha estar no nosso coração. Você, querido irmão, irmã, você casal de idoso que está ouvindo esse ponto, esse olhar humano sobre a velhice, esteja atento, querido, que essa sensação de inutilidade não venha tomar conta do seu coração, pois essa é uma atitude, na verdade, humana em relação à velhice. Além da inutilidade, também é comum a pessoa muitas vezes desenvolver o senso de culpa, o senso de aquela pessoa que carrega dentro de si aquela atitude de culpa, e conforme vão passando os anos, conforme a pessoa vai avançando na sua idade, a memória fica mais sensível às coisas lá de trás, e é comum a pessoa desenvolver aí um senso de culpa. Essa é aquela pessoa que vai dizer coisas
do tipo assim, observe, nós podemos escutar muitas vezes a pessoa dizer assim, eu estraguei tudo. Na verdade, a pessoa diz, fui eu sou o culpado, eu estraguei tudo. Ou a pessoa diz assim, se eu tivesse uma segunda oportunidade, eu criaria os filhos de outra forma. Ou a pessoa diz, eu gastaria o dinheiro de outra maneira. A pessoa ainda pode dizer assim, eu era muito assim, eu fazia as coisas daquele jeito, eu era muito assim. E a pessoa carrega para dentro do seu coração aquela sensação de culpa, como se ela tivesse agido a vida inteira de forma errada. E esse senso de culpa, né? Esse senso de culpa, ele vai muitas vezes minguando a pessoa, vai sufocando a pessoa. Ele é um pensamento que ele acompanha a pessoa e ele não é nada agradável. Ele pode ser bastante destrutivo. Então, irmão, irmã, você querido que talvez carrega algum senso de culpa, algum pensamento muito forte dentro do seu coração, livre-se disso, confie em Deus para que você possa se livrar desse mal. Saiba que essa é uma atitude humana em relação à velhice. E seja o que quer que você tenha feito lá atrás, coloque isso diante do Senhor Jesus e Ele vai perdoar você. E você vai ser livre dessa culpa. Além da sensação de inutilidade, o senso de culpa, há ainda também uma outra atitude humana em relação à velhice, irmãos, que chama-se autopiedade. Autopiedade, aquela automisericórdia. É aquela pessoa que desenvolve aquela síndrome do coitado de mim. Ó céus, ó vida, né? É aquela velha história, né? Aquela pessoa, então, que ela sempre diz que ninguém se importa com ela. Só que isso não é verdade. Porque muitas vezes a pessoa é amada, muitos gostam daquela pessoa, têm carinho por ela, mas aquele senso de autopiedade, aquela atitude de autopiedade vai bombardeando a mente da pessoa, vai bombardeando o coração, e isso pode levar a pessoa a dois extremos. A dois extremos. Quais são? A própria culpa e a amargura. Esse senso de autopiedade, essa sensação de dó de si mesmo, leva a pessoa a esses dois extremos, a culpa e também a amargura. A pessoa se sente culpada por ter essa autopiedade e a pessoa desenvolve um coração amargo, um coração muitas vezes até azedo. Que Deus dê graça, querido irmão, você que me ouve, se essa tem sido talvez a sua atitude, a de autopiedade, que Deus dê graça para você, que isso fique aos pés de Jesus, que isso seja lançado na cruz de Jesus Cristo e que você seja livre dessa atitude que talvez você esteja desenvolvendo aí na sua velhice e que não vai fazer nada bem para você, só vai lhe prejudicar, querido irmão, irmã. Livre-se disso, confie no Senhor Jesus. Ele é poderoso para dar graça para que você seja livre dessa atitude, a autopiedade. Autopiedade, culpa, inutilidade e também, por último, em último lugar, aquela sensação de medo. E ela é muito comum, conforme vão passando os anos, vai se desenvolvendo então esse medo. E o medo aqui não é aquele medo comum que todos temos, medos que nós desenvolvemos ao longo da vida, aquele medo que até nos torna, nos mantém seguros, aquele medo que ele é disciplinador. Esse medo ele é saudável, mas o medo aqui é em relação àquele medo que coloca um pânico no coração da pessoa. É aquela atitude na velhice que é destrutiva à vida da pessoa. A pessoa tem medo da crise econômica, a pessoa tem medo de ficar sozinha, a pessoa tem medo de ser abandonada pela família, a pessoa tem medo de ser abandonada pelos amigos. E não bastasse isso ainda tem a impaciência muitas vezes de alguns jovens, e a pessoa então, ou a questão da violência, e a pessoa entra em um estado de pânico e medo e não consegue agir diante de todas essas situações. E isso é compreensível, só que entendamos que esta é uma atitude humana em relação à velhice, esse medo exagerado. Pois saiba que Deus vai colocar, querido irmão, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para cuidar de você, para lhe ser útil de alguma forma. Confie no Senhor, que o medo não venha tomar conta do seu coração. Confie nele. Embora todas essas atitudes que nós falamos, a inutilidade, a culpa, também aquela sensação de autopiedade, o medo, todas essas são atitudes humanas, é verdade.
E embora elas sejam atitudes humanas, todos nós, seja o jovem, seja o adolescente, seja o meia-idade, seja o idoso, todos nós estamos sujeitos a passarmos por elas, mas que nós possamos sempre lembrar que elas não vêm de Deus para nós. Elas não vêm de Deus para nós. Essas são atitudes que o nosso coração toma. E nós precisamos então buscar a Deus para que sejamos livres disso. Para nós concluirmos essa primeira parte, olhe, querido irmão, que interessante a passagem bíblica de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 29, o versículo 10 ao 13, o profeta se dirige ali ao povo de Israel sobre a questão dos 70 anos do cativeiro. Mas há um versículo ali que nós finalizamos aqui e aplicamos, que é o versículo de número 11, mas diz a partir do versículo 10 assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E o versículo 12 ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O profeta se dirige à nação de Israel, que iria para aquele cativeiro, aquilo iria discipliná-los, mas Deus faz um alerta, e nós gostaríamos de aplicarmos isso à nossa vida. Deus faz um alerta e traz uma palavra de misericórdia, e Ele diz que Ele sabe os pensamentos que tem sobre o seu povo, e são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade no sentido de Deus trabalhando a favor do ser humano, pensamentos de paz, de um futuro abençoado. Deus tem esses pensamentos a respeito do seu povo, mas nós precisamos então buscá-lo de todo o coração, e que aquelas atitudes que nós mencionamos ali agora há pouco, que aquelas atitudes não venham a dominar os nossos corações. Querido irmão, confie no Senhor Jesus, vença essas atitudes, Deus vai lhe dar graça, Deus tem lindos pensamentos sobre você. Deus pode lhe dar um futuro ainda muito abençoado. Confie nele, querido irmão, e que essas atitudes ali humanas a respeito da velhice, da terceira idade, que elas venham a ser superadas pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus na sua vida. Amém, querido irmão? Que Deus o abençoe. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que Tu venhas a abençoar e ajudar o nosso querido irmão, a nossa irmã, Senhor, que talvez tenha enfrentado, tenha lutado, Senhor, contra esses pensamentos, Senhor, de inutilidade, pensamentos, Senhor, meu Deus, de culpa, esse medo que muitas vezes toma conta do coração, Senhor, aquela autopiedade, Senhor, que tudo isso seja vencido, Senhor Jesus, pela confiança em Ti, que Tu venhas a dar graça e que esse mal seja vencido na vida dos nossos irmãos e que eles possam descansar e ter paz em Ti, Senhor. Assim Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido irmão. Que Deus abençoe a sua vida, guarda essa mensagem no seu coração. Numa outra oportunidade, na parte 3, e nós falaremos ainda então sobre alguns conselhos de um velho nós falaremos sobre os conselhos de um velho pastor, entre aspas, velho pastor. Nós falaremos sobre os conselhos de um velho pastor para nós termos aí uma velhice abençoada, uma velhice guiada por Deus. Amém? Até lá, onde nós nos veremos mais uma vez. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.